Boa noite, nossos companheiros, nossos amigos de estudos da ciência do Espiritismo. Muita paz para todos. E hoje, que é o dia 12 de janeiro do ano de 2021, voltamos a apresentar mais uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E nós consultamos o nosso e-mail e vemos aqui uma pergunta de um jovem que diz que iniciou-se no protestantismo, mas tem alguma dúvida, leu pouco acerca do espiritismo, mas tem alguma dúvida se o espiritismo é religião. E ele nos faz a pergunta: o espiritismo é uma religião ou é uma seita? Esta é a pergunta do jovem, que está encaminhado no protestantismo, mas ele se interessa saber. E nós não gostamos de ocultar as respostas que nos fazem acerca do espiritismo. E com base no livro de Allan Kardec, nas obras do espiritismo, nós respondemos que o espiritismo é uma religião, é sim. O espiritismo não é uma seita religiosa. O espiritismo é uma religião. E é uma religião que isenta, não é? É isenta de mistério, de misticismo. É uma religião que não tem hierarquia de pastores, chefias, não é? O espiritismo é um espiritismo sem dogmas, sem rituais, sem idolatria, sem o culto exterior, não é? Sem batismo com água, sem o dogma de Adão e Eva, sem dogmas de nenhuma forma. E especificamente o dogma de Adão e Eva e a adoração da Bíblia. A adoração da Bíblia, mas dentro do princípio de fanatismo. O espiritismo é isento, nu, radicalmente despido dessas práticas. E nem tem, o espiritismo não tem milagres, nem os fenômenos espíritas são sobrenaturais. Todos os fenômenos espíritas, de manifestação dos espíritos, eles são regidos pelas leis da natureza, regidos pelas leis de Deus, que Deus permite que os mortos, as almas dos mortos, se comuniquem com os vivos, que somos nós. E para isto ele estabeleceu leis, não é? Logo, essas questões do espiritismo obedecem às leis de Deus. Não é uma questão de ponto de vista da religião espírita, não é a manifestação dos espíritos, como também as reencarnações ou a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei do karma. Todos os princípios básicos do espiritismo, eles não são frutos de teorias de Allan Kardec. Kardec diz: eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu penso que é assim, meu ponto de vista é esse, minha opinião é esta. Nada disso. Nada disso. A doutrina espírita, ou seja, a religião espírita, é uma revelação de Deus à humanidade. A primeira, como sabemos, para quem estuda a Bíblia, a primeira revelação de Deus aos homens, à humanidade, foi através de Moisés.
que anunciou a segunda revelação, Jesus de Nazaré, há quase 2000 anos, que por sua vez Jesus anunciou a terceira revelação, que ele disse que aos apóstolos que pediria ao Pai, solicitaria ao Pai que enviasse o outro Consolador, que ficaria eternamente com a humanidade, que somos nós. Ora, não fica aqui por toda a eternidade uma criatura humana. Logo, é uma doutrina, e essa doutrina é o Espiritismo, que é a terceira revelação de Deus à humanidade. É o Espiritismo, que é religião, mas não é igreja. Como dissemos, não tem dízimo, não tem chefia, não tem hierarquia de pastores, nem de padres, nem de papa, nem de bispo. Respeita todas, não é? Todas. O Espiritismo tem respeito a todas as religiões sérias, sinceras, mas não tem nenhuma ligação com elas, nenhum vínculo. Mas é religião por quê? Respondendo à pergunta da nossa jovem. Porque o Espiritismo, segundo Allan Kardec, apresenta o Espiritismo como uma religião. E ele diz, o Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Nós, diz Kardec, nos ufanamos, quer dizer, dizemos, confirmamos com todo prazer espiritual, com toda satisfação espiritual, confirmamos que o Espiritismo é uma religião. Isso são as palavras de Allan Kardec em seu livro A Gênese. E de maneira que o Espiritismo, nós particularmente, dizemos que temos a iniciativa de dizer que se o Espiritismo estivesse entre as 7 maravilhas do planeta Terra, porque nós sabemos que as 7 maravilhas do planeta Terra são maravilhas materiais, construções materiais. As maravilhas, a Torre Eiffel, na França, de diríamos, o muro da China, que arrodeia a China toda, é uma das 7 maravilhas do mundo. O jardim suspenso da Babilônia é uma das maravilhas do mundo. E temos umas 4 maravilhas do mundo. Ora, nós temos a liberdade de dizer que o Espiritismo não está entre, ou o maior, entre todas as maravilhas do planeta Terra. É o Espiritismo, porque ele traz uma mensagem de educação à humanidade. Veio para renovar o planeta Terra, renovar a humanidade. Logo, não temos nenhum temor, nenhum receio de afirmar, de confirmar e dizer 1000 vezes que o Espiritismo, entre as maravilhas do mundo, ele é a maior maravilha do planeta Terra, que já surgiu na Terra até hoje. É a maravilha do Espiritismo. E nós concitamos aqui o nosso jovem que está interessado, não sabemos se ele está interessado no Espiritismo, mas ele se interessou a perguntar se o Espiritismo é realmente uma religião ou é uma seita. É uma religião, conforme Allan Kardec confirmou, entregamos a palavra ao próprio Kardec. Mas o Espiritismo não é a religião igreja, voltamos a dizer. O Espiritismo não tem misticismo, voltamos a dizer, apenas para reforçar, não adota milagres, não faz milagres, explica os milagres, não é? E nem o Espiritismo é uma religião sobrenatural, não tem nada disso. Explica os fenômenos ditos pelas igrejas, de sobrenaturais, ditos, ensina, explica os fenômenos que ocorrem de uma forma geral e as curas que Jesus fez naquela época, tidas pelas igrejas
explicado pela Igreja como milagre, o Espiritismo não explica como milagres, porque tudo que Jesus fez, as curas que ele fez, os fenômenos que ele realizou, andou por cima do mar, por cima da água. O que é aquilo? É um fenômeno de levitação, ele levitou em cima da água, fez Pedro também levitar em cima da água, fenômenos naturais explicados pelo Espiritismo. Uma vez que o Espiritismo explica esses ditos milagres, deixam de ser milagres. Por quê? Porque o Espiritismo explica baseado nas leis da natureza e não como milagre. O que é milagre, afinal? Apenas para esclarecimento. Milagre significa todo fenômeno que diríamos, choca-se, viola as leis da natureza. Aí se chama milagres. Por exemplo, um milagre parar o movimento do planeta Terra seria um milagre. Por quê? Porque atropela as leis cósmicas, as leis criadas por Deus. Nunca vai acontecer isso. Outro milagre seria trazer o Sol e botar na boca dentro de uma garrafa. Seria um milagre. Por quê? Porque o Sol é um astro que está viajando no espaço. Trazer um planeta e colocar em nossa mesa seria um milagre. Fazer o cruzamento de um macaco com uma cadela e nascer dali um macaco ou uma cadela seria um milagre. Por quê? Porque atropela as leis biológicas da genética dessas duas espécies. Cachorro, aliás, gato ou cachorro, e o macaco seria o quê? Seria um milagre. Uma pessoa enterrada morreu, está enterrado. Ressuscitar essa pessoa seria um milagre. Ora, o caso de Lázaro, que trata o Evangelho que Jesus ressuscitou, Lázaro não estava morto. Ele apenas dormia. Dormia provocado por uma doença, uma enfermidade chamada catalepsia. Aí gerou aquela aparente morte de Lázaro. Mas Jesus, quando foi solicitado, abordado pelas irmãs de Lázaro, ele disse, não chores, porque Lázaro não morreu, ele apenas dorme, justamente, não estava morto. Se Lázaro estivesse morto e Jesus o ressuscitasse, seria um milagre, porque atropelaria as leis da natureza. Mas como tem uma explicação, e já está explicado que Lázaro não estava morto, aí acabou o milagre. E assim nos demais fenômenos que Jesus realizou de cura, naquela época, a estrela que guiou, que diziam que era um astro, uma estrela, que guiou os magos até Belém, não era nada mais, porque um astro não se desliga, uma estrela é um sol. Como uma estrela ia sair do seu movimento universal, não é, na galáxia, e vinha para a Terra para guiar os dois magos até a manjedoura? Como? Se isso ocorresse, como não ocorreu, aí seria o quê? Um milagre. E o Espiritismo explica que aquela luz, que as igrejas chamam que era o astro que guiava os magos, era apenas um espírito elevado da equipe espiritual de Jesus que dava o aspecto, a aparência de uma luz e conduziu os magos até a manjedoura. Deixou de ser milagre. Os pães foram multiplicados e os peixes por Jesus, não foi milagre? Jesus multiplicou, aglutinando fluidos do próprio ambiente, átomos, moléculas, que produzem o pão verdadeiro. E produziu pão e peixe e alimentou 5.000 pessoas. Milagre? Não. Por quê? Porque está explicado pelas leis da natureza. A lei de aglutinar, agregar fluidos e depois separar fluido. E Jesus, como espírito puro, ele conhece as leis da natureza. De maneira que, explicando aqui, aqui esperamos atender a pergunta do nosso jovem,
que iniciou no protestantismo. Muita paz para todos e voltamos ao encontro com o Espiritismo na próxima edição do nosso programa. Muita paz para todos.